colocar num papel ali, de repente ninguém vai ficar sabendo daquilo ali. Passou por desafios, passou por experiências que, se você não compartilhar, elas se perdem por aí. E tá tudo bem assim, não é obrigado, ninguém é obrigado a fazer isso. Mas se você tem a vontade, e se você tem vontade de gerar uma autoridade no que você faz, é super importante escrever um livro. Que vai poder passar tanto a parte técnica quanto a tua parte pessoal. Que também é importante na hora do negócio, né? Tu mesmo me falou isso várias vezes. Se tu não passar essa clareza do teu produto, se não passar essa clareza de quem você é, as pessoas têm tendência a não acreditar em ti. Isso assim vai gerar uma dificuldade em várias áreas. Tanto de vendas, quanto pessoal, várias coisas. Então, isso aqui dá um corte, hein? Isso dá um corte, hein? Caraca. Você falou algo que eu achei incrível. O livro é seu cartão de visita. E assim, quem escreve livro hoje, pensando assim, eu vou escrever esse livro para eu ficar rico, está extremamente enganado. O dinheiro, primeiro, que a gente não deve focar nisso. O dinheiro vai ser uma consequência só. Segundo, que realmente não dá muito dinheiro, a não ser que vira um best-seller de uma hora para outra, que é muito raro, então não dá para focar no dinheiro. O que tu vai focar? Em gerar autoridade, tu vai focar em ter escrito. Isso aí já... Gente, eu chegava em qualquer lugar, por exemplo, vou dar um exemplo, que uma vez eu fui comprar, eu já te contei essa história, fui comprar um produto da Dior. Eu já conhecia a mulher, eu já tinha, sabe, né, quando chega assim, a pessoa quer gerar aquela, né, aquele contato, e o que você faz, e aquela conversa. Uma vez eu tinha falado para ela que eu era veterinária. Entrou no ouvido e saiu no outro. Tipo assim, ai que legal, todo mundo achou muito legal que é veterinária. É o sonho de muita menina, você não é veterinária, tá? Ficou me olhando com uma cara bem normal, assim, veterinária. Eu voltei lá, ela não lembrava o que eu tinha falado, mas que era, e me perguntou de novo. E eu estava bem no processo de ter acabado, e eu falei assim, eu sou escritora. Abandonei a profissão veterinária, assim. E ela olhou assim pra mim, faltou me jogar um tapete vermelho na frente. Escritora, eu falei, escritora? E o que você escreveu? Eu falei, minha biografia e um livro infantil. E ela, mas assim, escritora? Sim, escritora? Eu falei, escritora. A mulher nunca mais esqueceu que era escritora. Então, assim, hoje as pessoas ainda levam isso muito, muito a sério. E tem que levar mesmo, porque a hora que você colocou aquilo ali, você deixou seu legado. E pode servir de cartão de visita. Aliás, esse é um outro ponto que eu ia perguntar, e você trouxe de uma forma como se fosse um maestro regendo uma sinfonia. Que é, o livro, muita gente olha para isso aqui e fala, mercado de livro tá quebrado, tá falido, não existe mais. Estão redondamente enganados. Completamente. Nunca vai acabar o mercado de livro. Mesmo que tenha tudo e-book, que esteja audiobook, vai ter sempre um mercado para livro. Sempre. E o curioso é a abordagem que você trouxe, muito rica por sinal, de um ponto de vista que a maioria das pessoas não estão acostumadas a observar. Muita gente quer ter o livro, pelo menos as que eu tive contato ao longo da minha vida, é como se fosse uma fonte de renda milagrosa que vai gerar 10 mil reais por mês. Pode tirar o cavalinho da chuva, diria lá em Goiás. Hoje você passou com a patrola, jogou fogo e concretou. E falo isso com autoridade, porque assim, quando eu escrevi esse primeiro livro ali, eu penei, assim. Aí vem a história, tem Instagram, aí você espera que venda para todos os seus seguidores. Aí eu já aprendi na prática e depois eu ouvi de ti. E quando eu ouvi de ti, eu falei assim, meu Deus, gente, seguidor não é comprador. Né? Então você escreve um livro e acha, eu vou vender para todos os meus seguidores e coisa e tal. Tudo balela, não é assim. E aí agora eu uso uma frase do Horácio que ele usou comigo, que eu agora falo para todos os mentorados também. Escrever um livro não é uma corrida de 100 metros. Escrever um livro é uma maratona. Tu não vende só hoje. Tu vai vender semana que vem, tu vai vender mês que vem, tu vai vender ano que vem. Então assim, não... Atemporal. Só que vai vender para sempre. E você vai vender e escritor também não é escritor de um livro só. Vai vender um livro, 2 livros. Isso aí pode ser que gere renda, mas com o passar de um tempo, talvez relativamente grande. Mas eu não foco nisso. Eu foco na experiência que isso aí vai causar para as pessoas que vão ler. De uma forma bem resumida, prática e bem clara, o livro, ele é o embasamento, o reforço comercial que você precisa, a prova empírica, prática, incontestável da sua autoridade. Exatamente.
Curiosidade própria, assim, pra quem tá nos assistindo, porque eu sei de todos os carnavais aqui, tá? Mas vamos lá. Você escreveu esse livro e ele meio que teve um trabalhinho. Ele deu ali, você teve gastos. Ele deu muito trabalho, muito gasto. Conta um pouco sobre Foi isso. quase um prejuízo. Conta um pouco pra galera sobre isso. Se não fosse aquela frase famosa assim, eu nunca perco, ou eu ganho, eu aprendo, isso aí eu aprendi pra caramba. Porque, gente, eu resolvi que eu ia escrever um livro sozinho, porque eu fiz uma mentoria uma vez, que era sobre escrever livros, eu como mentorada, no caso do outro lado, assim, e eu aprendi que quanto mais sozinha, mais legal era escrever o livro, entendeu? Então eu tentei fazer ele completamente sozinho. Eu escrevi, eu tive toda a ideia da capa, eu corrigi a gramática dele, que tá infeliz, assim, vai deixar muitos erros aí. E eu não tô nem aí, porque eles são os meus erros. Também é autoral, os meus erros são autorais ali. Então, assim, eu imprimi 2.000 cópias, que hoje não se faz mais. Daí eu aprendi que livro fica amarelo, livro pode mofar, livro pode queimar, você tem que enviar, que ele tem que gastar com transporte. O que eu aprendi com esse livro ali, a gente fez a precificação, né? Sim, eu lembro. Que se eu colocasse bem na ponta do lápis, eu perderia por livro 71 centavos. E eu sou muito claro nisso aí. Isso pra mim me abriu a cabeça absurdamente. Hoje existem outras maneiras, impressão sob demanda, coisas que eu não sabia quando eu escrevi esse livro. Só que foi ruim? Não, foi um processo. Hoje eu sou outra pessoa. Então, teve dificuldade? Teve, mas eu aprendi com todas elas. E o que eu posso fazer com essas dificuldades? Agora passar para os meus mentorados, para eles não sofrerem as mesmas coisas. Eu não gosto de perguntar tanto valores, mas assim, se você pudesse dar uma base mais ou menos de quanto que você gastou nesse livro assim, que quase virou um prejuízo, chuta um valor aproximado. Não precisa nem chutar, eu sei, mas mais ou menos com tudo, com tráfego, que na época eu investi um monte de tráfego que não deu em nada, assim, uns 20 mil reais. Caraca. 20 mil reais. E hoje, em tese, a gente percebe que o livro, por si só, ele é o papel com um monte de letra escrita. Ou seja, o custo disso aqui, ele é diferente do custo de fazer isso aqui. Que é tempo, clareza, o caminho, né? Que é o que a sua mentoria faz, basicamente. Com certeza. Bom, eu queria... Gente, eu conheço todo o processo, nós montamos e tudo, mas eu queria deixar de uma maneira bem natural para vocês entenderem. Se tiver, por exemplo, um administrador de empresas que quer ter um livro para chancelar a parada dele, por onde ele começa? Com a sua mentoria hoje, por onde que ele começa? Como é que é o processo? Descreve mais ou menos o roadmap. A primeira coisa que eu faço é sentar com a pessoa e decidir o que ele quer escrever, para quem que ele quer escrever e por que ele quer escrever aquilo ali. E depois que a gente estabelece todas essas respostas, porque às vezes a pessoa chega e ela fala, quero escrever um livro. Sobre o quê? Não sei. Para quem? Não sei. Então, assim, a gente senta e vê. Por que você quer escrever isso? Para quem? Qual que é o motivo? E aí a gente, a partir dali, começa a estabelecer... A motivação você julga ser o fator? A pessoa tem que querer, né? É a primeira coisa. Se eu sentir na primeira vez que eu conversar com a pessoa que ela não vai fazer as coisas que ela quer, assim, entre aspas, eu dispenso o cliente. Livro é para todos, mas nem todos é para o livro. Exatamente. Todo mundo pode escrever, mas tem que tomar uma decisão na vida. Né? Não adianta me falar assim, eu queria pagar e tu escreve aí. Claro, tem várias coisas, tu pode transcrever, tu pode... mas não é assim, não vai ficar o pessoal no teu livro. Pra mim, assim, tem que ter um pouco da... Toda vez que alguém lê meu livro, eu quero que fique um pouquinho da minha alma pra ti, entendeu? Não é só palavra. Papel aceita tudo. Só que na minha mentoria eu quero que um pouquinho de ti vá pro leitor. E eu acho que isso faz a diferença hoje em dia. O objetivo final do teu processo não é só ter o livro como um papel com um monte de coisa escrita. Com certeza. Se você pudesse traduzir isso para quem é leigo no assunto, você diria o quê? Que é o quê, o objetivo final? Transbordo. Em qualquer que seja a área. Qual que você acha que é o maior desafio, seja ele técnico, seja ele de mentalidade, para as pessoas que ainda não começaram a pôr as suas ideias no papel, no sentido de livro? Viver de decisão.
A hora que a pessoa decidir, eu quero escrever um livro, que ela leve isso e vire ação, né? Todo mundo fala muito de sonho, né? Muito de propósito e coisa e tal, mas não tira do papel. Tu pode fazer quantas mentorias você quiser. Se você não decidir, é hoje que eu vou fazer. Eu já me perguntava isso no Story, até a Nath sabe. Qual que é o primeiro passo para escrever? Sentar e escrever. Tanto faz, a lápis, computador, qualquer que seja a maneira, mas qual que é o desafio? Sentar e escrever. E não se julgar, né? Senta e escreve o que passar na tua cabeça. Eu sempre falo, não apaga nada. Mesmo que achar que tá horrível. Eu quero ler aquela coisa horrível. Que provavelmente ali é um tesouro. Do ponto de vista de tempo, muita gente que está nos assistindo talvez não entenda por desinformação, pela ausência de informação. Né? Mas no teu processo hoje, para um processo tradicional, você hoje mentora de escritores e você é escritora. Qual o tempo médio hoje para um produto como esse entrar no mercado? Eu sei que pode variar, tá? Mas médio. Eu gosto de falar que é entre 4 e 5 meses. Eu não gosto de fazer promessas assim que, escreva um livro em 21 dias. Não é o tipo de livro que eu quero fazer. Nem é o tipo de cliente que você quer. Nem é o tipo de cliente que eu quero. Um dos feedbacks melhores assim que eu ganhei esses dias de uma mentorada foi ela falando assim, eu achei que eu ia escrever só um livro. E eu estou me curando de várias coisas nessa escrita. E é exatamente isso que eu quero. Quando você passa pro papel, tudo que já passou na vida, você se cura. Aliás, um feedback, tá? Ontem no nosso almoço estava conversando com a Lucimara. E aí eu achei muito curioso e muito bonito a capa do livro dela, né? E aí eu conversando com ela e fazendo alguns questionamentos, ela falou assim, foi a Ana que me ajudou. Eu falei, capaz. Ela, caramba! E aí eu recebi um feedback de uma mentorada dela, tá? Escrever é um ato de organizar boas ideias. Exato. E para você organizar boas ideias, primeiro você tem que se organizar. Então, além de ser um processo terapêutico, curativo... autoconhecimento, com certeza. É um processo de autoconhecimento, é um processo de dói. Às vezes eu tenho que sentar com a pessoa e